Olá, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Hoje nós vamos falar sobre a autoobsessão, tá bom? Esse vídeo ele destina-se ao grupo de educação mediúnica do Centro Espírita Aprendizes do Evangelho de Poá e da Fraternidade Espírita Maria de Nazaré de Mogi das Cruzes. É uma aula complementar do curso de Educação Mediúnica. Gostaria de convidá-los a todos para que possamos fazer a nossa prece inicial, fechando os olhos, buscando através da nossa respiração acalmar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Respirando lentamente e pausadamente, alterando as nossas ondas mentais, para facilitar a nossa compreensão, a nossa absorção do conhecimento, das energias. Vamos sentindo a presença de nossos mentores, os mentores de nossos lares, nossos mentores individuais, os mentores do nosso curso que nos acompanham, nos ligando às equipes de higienização e segurança que nos auxiliam a manter os nossos lares em harmonia e protegido, contando com a nossa colaboração mental, comportamental, moral. Vamos pedindo a presença das equipes espirituais, das fraternidades do espaço, que atuam com os estudos de mediunidades através da prece. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Que assim seja, elevando os nossos pensamentos, buscando esferas maiores. Vamos até Ismael, governador espiritual de nossa pátria. Elevamos ainda mais os nossos pensamentos até Maria de Nazaré, a nossa mãe espiritual. Elevando ainda mais os pensamentos à esfera crística de Jesus, o nosso Mestre. Elevamos os pensamentos ainda mais, buscando a presença de nosso Pai Criador, nosso Pai onipresente, que está em toda parte e em cada um de nós. Agradecemos, Pai, tudo que nós temos, tudo que nós somos e tudo que ainda iremos realizar. Pedimos permissão para iniciarmos os estudos desta noite com a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações,
e livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Falando da autoobsessão, né, complementando os estudos da semana passada, onde nós falamos da obsessão, como nós podemos evitar, né, nos proteger, tratar. Então agora nós vamos falar da autoobsessão. O que seria a autoobsessão? A influência obsessiva da alma sobre si mesma denomina-se autoobsessão. A criatura passa a ser opressora de si própria. Há um verdadeiro campo de batalha em seu mundo interior, provocando alterações de comportamento físico, emocional e mental. E cada um desses refletindo sobre o outro, né? Então nós temos o nosso passado, presente e futuro, que envolve para que o indivíduo tenha a autoobsessão. A culpa, por exemplo, quando ela vem de encarnações passadas, todos nós erramos e podemos ter errado de uma forma grave, séria, e faz parte da evolução humana. Qualquer tipo de erro. Mas nós temos que ter o arrependimento. Do arrependimento pode surgir a culpa. A culpa muitas vezes é um estado inerte, né? Ela está ainda evoluindo muitas vezes para um arrependimento ou já passou do arrependimento. Mas nós temos que sempre buscar a reparação. Não apenas o perdão, a desculpa da falta, mas a reparação. Sempre. Se ficarmos apenas na parte do remorso, né, ficar remoendo, então ficaremos apenas na culpa. E quando ela é do passado, de encarnações passadas, onde nós não temos o controle, né, mais sobre as lembranças, sobre as sensações, os sentimentos, então fica como impressões, né, como parte da nossa personalidade, esses sentimentos. Existem pessoas também que são muito autocríticas, né, excessivamente autocríticas. Complexo de inferioridade muito alto, sentimentos de incapacidade, né? Aquelas pessoas que acreditam que são lixos, que são fracas, que são impotentes, que são incompreendidas ou incompreensíveis e ficam alimentando esses tipos de sentimento, né? Em vez de trabalhar, buscar um auxílio profissional, uma ajuda espiritual. Né? Quando eu digo espiritual, não é apenas na casa espírita, pode ser em uma igreja. Né? Importante é a busca profissional, conversar com um psiquiatra, um psicólogo,
para sair dessa atmosfera de inferioridade, né? Que esse tipo de pensamento está mais ligado ao presente, ao atual. Embora a personalidade venha do passado, né? Mas ainda assim se encontra não acreditando em si mesmo, não tendo fé em si mesmo, se menosprezando. E tem os que anseiam por coisas, né, que estão muitas vezes inalcançáveis, né? Coisas como ter uma vida melhor. A pessoa sabe que não é tão simples, não é tão fácil, mas quer ter uma vida melhor. Financeiramente, às vezes espiritualmente, né? Nós encontramos pessoas que chegam no Espiritismo e ouvindo as primeiras palestras, tendo contato com os primeiros livros, querem ser pessoas melhores, médiums, trabalhadores e não têm paciência de esperar todo o processo de mudança e transformação, né? Que invariavelmente levam anos. São anos de estudos, de treinamento, de disciplina da mente, do corpo. Mas tem pessoas que querem isso imediatamente, né? Então ficam ansiando por essas coisas e pode causar uma fascinação em si mesmo, né? Acreditando ser pessoas que não são, né? E acabando se enganando, enganando os outros, se enganando inconscientemente a maioria das vezes. Então é uma forma de auto-obsessão também, né? Tem os que anseiam material, né? Coisas materiais, empregos que não têm condições, salários que não têm condições, bens que não têm condições de conquistar, né? Trabalhando de forma natural, honestamente. São essas pessoas que querem ser rico a todo custo. Pessoas que às vezes se viciam em jogos, né? Jogos de azar, loterias, na expectativa de mudarem de vida de uma hora para outra e acabam não vivendo o presente, porque fica com a mente no futuro. Pessoas que querem ter corpos perfeitos e tentam de tudo, tentam pelos exercícios, pelos medicamentos, pelas cirurgias, né, e acabam se auto-prejudicando, se auto-obsediando em busca de coisas exteriores, posses. Então, esses são os que usam o futuro, né, a ansiedade no futuro para se auto-obsediar. Somos o que pensamos. Ondas mentais em desajustes criam e emitem imagens mentais. Então nós estamos o tempo inteiro criando imagens, emitindo essas imagens mentais. Atraem para si energias e forças negativas. Assim como nós emitimos, nós também captamos coisas do mesmo padrão. Acabamos atraindo energias e, consequentemente, também forças e espíritos, né, indivíduos encarnados também, com essa mesma energia que nós temos. Atraem pessoas e situações do mesmo padrão energético. Sentimentos de culpa, de autocensura, de recriminação, complexos de inferioridade, de irresponsabilidade pelo próprio destino, ideias e crenças, né? As crenças também
num mundo imaginário que não existe, né? Num futuro. Tem muitos religiosos, né, que ficam nessa ânsia, acreditando principalmente nesse momento que vivemos, que é o apocalipse, né, que em pouco tempo vão viver o paraíso e acabam também se fechando, se afastando dos outros, das pessoas, lutando por causas que são vãs, né, que não se cumprirão e com isso vão se autopunindo, né, se fechando, se tornando aparentemente autossuficientes, mas na verdade estão se auto-obsediando, né, com essas ideias, com esses pensamentos. Distorcem o real significado de bondade, de pureza. Né? Coisas ruins se tornam boas, coisas boas se tornam ruins. Honestidade, né? Os padrões de honestidade vão mudando a ponto de acreditar que causar mal a outros é uma coisa boa, é uma coisa honesta. Né? Nós vemos hoje os, os da direita que acham, que acreditam, que estão lutando pela família, pelos bons costumes, querem exterminar os da esquerda, dizendo que todos são comunistas. E os da esquerda querendo exterminar os da direita porque acham que são reacionários, né? Que são todos lunáticos e vão perdendo. Quando entra nesse ciclo de pensamentos negativos, vão perdendo a noção do certo, do errado e vão caminhando pelo duvidoso. Não entendem mais o que é retidão, o que é evolução, perdem o sentido de religiosidade e de outros tantos conceitos e definições. Vão se perdendo, né? Vão se tornando lunáticos. Né? Os lunáticos normalmente são auto-obsessivos. Os auto-obsediados, são várias categorias, né, de auto-obsediados. Os auto-obsediados sentem-se tratados de forma injusta pela vida, ressaltando negativamente o modo de ser das pessoas, das coisas e de si mesmos. São facilmente influenciados e se asfixiam constantemente com as sujeiras do mundo. Então vão perdendo essa noção, né, de justiça, de livre-arbítrio. Vão se contaminando, se asfixiando com as sujeiras do mundo. Aquele que se encontra em auto-obsessão experimenta um modo de viver complicado ou embaraçado. Sente dificuldade de analisar, discernir e sentir a vida tal como ela é. A auto-obsessão está vinculado aos processos de elaboração do mundo íntimo, podendo acarretar sérios distúrbios no corpo astral e, consequentemente, na roupagem física. O corpo astral é o perispírito. Então nós vamos prejudicando a nossa mente, né? Nossa mente, na verdade, é como se fosse um corpo, né? Na divisão do espírito,
se é que se pode dizer isso, né? Vamos dizer o corpo como a última roupagem e o espírito como a primeira. Existe uma divisão entre esses dois, né? A mente é considerada um corpo também. É um invólucro do espírito onde armazena tudo que se refere à mente. Então isso vai se conturbando, se contaminando, distorcendo. A autoobsessão está vinculada aos processos de elaboração do mundo íntimo, podendo acarretar sérios distúrbios. Isso eu acabei de ler. Quanto mais ignoramos o processo das leis divinas, o Espiritismo ele é interessante, né, para nós espíritas, porque ele discute leis divinas, né, leis naturais, como por exemplo a lei da reencarnação, a lei da evolução. Por que chamar lei? Porque nós acreditamos que são situações naturais da vida. Assim como a lei da vida, né? O processo da vida, que é nascer, crescer, desenvolver, reproduzir e morrer. Isso é uma lei, não tem como ser diferente disso. A diferença é o reproduzir do indivíduo, mas o nosso corpo está reproduzindo o tempo inteiro em células, né, em vírus, em bactérias, está o tempo inteiro em reprodução. Então é um processo a vida, é uma lei, não tem como ser diferente disso. Não tem como o sujeito nascer, não crescer e não morrer, ele vai ter que passar por essas etapas. Nascer, crescer, morrer. Então isso é uma lei, a lei da vida. Então existe a lei da reencarnação. Para nós é algo irrevogável, não tem como alguém evoluir sem reencarnar. Então isso é um processo a todos que estão no nosso planeta. Todos que estão aqui já viveram centenas de vezes, milhares de vezes. A lei da evolução. Todos nós estamos num estágio melhor do que estávamos. Então não tem como nós cremos que estamos sempre nesse estado ou que já fomos melhores. Não. Nós estamos sempre indo para frente por causa da lei do progresso. Então nós temos em nós que nos governa a lei da reencarnação, a lei da evolução, a lei do progresso, a lei de causa e efeito, que é a reparação das faltas. E temos a lei do amor, que é tanto a que nós agimos sobre ela, tanto quanto ela age sobre nós. O amor divino, o amor de Deus, é uma lei universal que abrange todos nós. Então, quando nós trilhamos pelo caminho do amor, a lei do amor nos envolve. Mesmo aqueles que não caminham, que não trilham, o amor está sempre o envolvendo, que faz parte de Deus, né? Em vez de dizermos Deus é justo, Deus é bom, Deus tarda, mas não falha, tudo isso são invenções, são atributos humanos. Temos que dizer Deus é amor, Deus ama. E o que o amor faz? Aquilo que Jesus fazia pela humanidade, fez pela humanidade e está fazendo.
acolhendo a todos indiscriminadamente. Então temos que entender essas leis para podermos nos conhecer melhor, entender os processos que nos envolvem, para podermos viver melhor, entender melhor o outro. Às vezes nós estamos resolvidos conosco mesmo, mas estamos em dificuldade com o mundo, com as pessoas, com os indivíduos, com a família. Temos que nos aprofundar nessas leis, no conhecimento dessas leis, para entender o outro também. Aquele que se encontra em autoobsessão experimenta um modo de viver complicado ou embaraçado, sente dificuldade de analisar, discernir e sentir a vida como ela é. Já tinha lido. A autoobsessão está vinculado aos processos de elaboração do mundo íntimo, também já tinha lido. Quanto mais ignoramos, isso aqui está em Obras Póstumas, é um livro de Allan Kardec, né? O homem, não raramente, é o obsessor de si mesmo. Então não é algo que é exclusivo das pessoas más, das pessoas desequilibradas. Não, nós podemos estar nos sabotando, nos auto-obsediando. Então temos que ficar atentos. Tem um caso aqui no livro Libertação de André Luiz. Acho que é o 5º ou 6º livro do André Luiz. Os livros do André Luiz, para quem não sabe, é uma espécie de diário da vida espiritual dele. Inicia no nosso lar. E o último livro que ele escreve é E a Vida Continua. Então conta as vivências dele no mundo espiritual, vai mostrando o quanto ele vai evoluindo. E com isso nós vamos aprendendo, né, com as experiências que ele passa, que ele vê e relata. Então no livro Libertação, é um livro que se dedica a um trabalho que grupos fazem, né? Que nós conhecemos é o Rosa Mística de Maria, os Filhos do Deserto. São grupos de espíritos, os samaritanos, que atuam nos umbrais fazendo resgate. Então esse livro é dedicado apenas a isso. Então ele entra num desses grupos como experiência e passa boa parte do livro no umbral e relata várias coisas que lá acontecem. Então tem uma experiência trazida aqui do livro Libertação. É o caso de um investigador de polícia que abusou. Isso é um mentor falando para ele, né, sobre um indivíduo que estava ali. É o caso de um investigador de polícia que abusou de sua posição para humilhar e ferir. Durante anos, conseguiu manter o remorso à distância. Todavia, cada pensamento de indignação das vítimas passou a circular na sua atmosfera psíquica. Então não é apenas o que a gente faz com o nosso sentimento, mas o sentimento dos outros em relação a nós que nos influencia também. Na atmosfera psíquica, na aura, aguardando o momento de se impor. Com a sua maneira cruel de proceder, não só atraiu a ira de muita gente, mas também a companhia constante de entidades de péssimo comportamento, que só fizeram aumentar os seus distúrbios mentais. Com a chegada da terceira idade,
O remorso abriu-lhe grande brecha na fortaleza em que se entrincheirava. Sobrevindo a crise, a mente em desvario vergastou-lhe o corpo físico, e não apenas o sistema nervoso foi lesado, mas também o fígado, que se encaminhava para a cirrose fatal. Convidado a diagnosticar o caso, o instrutor Gúbio não teve dúvida. Este amigo, no fundo, está perseguido por si mesmo, a autoobsessão, atormentado pelo que fez e pelo que tem sido. Permanece dominado pelos quadros malignos que improvisou em gabinetes isolados e escuros, pelo simples gosto de espancar infelizes, a pretexto de salvaguardar a harmonia social. A memória é um disco vivo e milagroso. Fotografa as imagens das nossas ações e recolhe o som de quando falamos e ouvimos. Por intermédio dela, somos condenados ou absolvidos, dentro de nós mesmos. Para sair de semelhante situação, somente uma extrema modificação mental para o bem, acentuou. Quantas pessoas nós vemos em situações semelhantes hoje, né? Que ficam disseminando vídeos, imagens violentas. O que eu recebo dessas coisas no meu celular é incrível. E pessoas se comprazem com isso, né? Mesmo bandidos sendo mortos, sendo passando por formas violentas, né, de mortes, né, o que veio de imagens e vídeos dessa chacina aí que aconteceu no Rio de Janeiro, e as pessoas se comprazem, né, esquecem que são seres humanos e se divertem com isso, né, e não enxergam que tem mães por trás. É complicado. A gente tem que ter uma certa um certo entendimento das coisas para se solidarizar com isso. Né? Não querer pagar o mal com o mal. As mensagens de Jesus, o Evangelho de Jesus, só diz sobre isso, sobre o perdão, né? Sobre pagar o mal com o bem, o ódio com o amor. E eu sei que muitas vezes é difícil, né? Eu já passei por essa situação no início, de compreender a natureza de certas pessoas más e perversas. Mas quando nós compreendemos que nós também já fomos assim, e que tratá-los da mesma forma é alimentar um ciclo violento, então isso fica no inconsciente da pessoa, a violência, né? E acaba atraindo isso para si. Pessoas violentas atraem a violência. Lembra o caso de quando Jesus foi ser capturado, né, que Pedro desembanhou a espada e cortou a orelha de um soldado, e Jesus disse: não faça isso, Pedro. Aquele que vive pela espada morrerá. Ou seja, aquele que vive pelo ódio, viverá pelo ódio, estará cercado de ódio. Aquele que vive pela violência estará cercado de violência. Como nós combatemos isso? Com amor. Como nós interrompemos esse ciclo? Com o amor. O amor é a maior
nós dizemos ferramenta, né? Tem um dos livros, se eu não me engano, é Libertação mesmo, né? Que um espírito refere ao amor como uma arma, né? Mais ou menos dizendo, vocês têm as suas armas. E o mentor fala que o amor não é uma arma. E como eles resgatam espíritos com esse sentimento. Dos mais cruéis espíritos se dobram. Né? Tem uma frase que diz que não há coração refratário ao amor. Então, combater o ódio com o ódio é alimentar um ciclo. Então, e muitas pessoas não conseguem compreender isso. Que há uma forma diferente. Não creem que é justo. Por não compreender essas leis, então acaba se tornando injusto mesmo. Pagar o mal com o bem. Então não conseguem compreender isso. No livro dos Médiuns, item 252, as imperfeições morais dão aso à ação dos espíritos obsessores. Manuel Filomeno de Miranda, no livro Nos Bastidores da Obsessão, psicografia de Divaldo. Em toda obsessão, mesmo nos casos mais simples, o encarnado conduz em si mesmo os débitos morais a resgatar, que facultam a alienação. Todos nós temos os débitos, né? O desejo também é uma ação. Às vezes a pessoa não pratica, como esses que eu estou dizendo, mas o desejo de algo se torna uma ação mental. De Filomeno, do mesmo Filomeno de Miranda, Manuel Filomeno de Miranda, o livro Grilhões Partidos, psicografia de Divaldo, refere a causas kármicas, aquelas que precedem a vida atual e que vêm impressas no psicossoma, no perispírito. O enfermo vinculado pelos débitos transatos, né, do passado, aqueles a quem usurpou, abusou e prejudicou. Então, vem no perispírito. Tem um caso aqui. Ele coloca como a senhora E, tá? Eu vou ler aqui. O caso da senhora E demonstra a existência dessas causas kármicas. Está nesse livro Grilhões Partidos. Predispondo à obsessão e enfermidades. Senhora E, desde a mocidade, foi uma pessoa enfermiça, sempre sofrendo de várias doenças, principalmente de uma inexplicável dor nas pernas, sem razões plausíveis à medicina. As pessoas nós conhecemos, né, que tem dores, doenças que ninguém descobre. Frequentando reuniões públicas da Casa Espírita durante anos, Senhora E tornou-se com o tempo participante de uma das reuniões mediúnicas, frequentadora assídua. Comparecia semanalmente, mas sempre se queixando de suas dores. Certo dia, aí vem a intervenção, né, dos benfeitores. Certo dia, teve a surpresa de assistir à comunicação de um espírito que disse ter sido seu escravo em existência anterior e que havia morrido de fome e sede depois de passar dias acorrentado por sua ordem.
confessou persegui-la há anos e, após ouvir as ponderações do doutrinador, disse que só a deixaria se ela lhe pedisse perdão. Simples, né, para nós espíritas? Pedir perdão depois de uma falta dessa cometida. Apesar de conhecer o mecanismo da reencarnação, conhece, e das leis de causa e efeito, né, conhecer, não sentir. Apesar de conhecer a lei do amor e os ensinamentos evangélicos que o Espiritismo veio reviver, Senhora E recusou-se a pedir perdão a um negro escravo, evidenciando todo o orgulho que ainda carrega dentro de si. É que, na realidade, embora conhecendo a doutrina espírita, ainda não a sentia no coração. Conhecer é uma coisa, sentir é outra. Hoje, com avançada idade, a senhora E continua a carregar seus males agravados pela idade e pela persistência no orgulho, principalmente padecendo de dores nas pernas, acorrentada que está ao seu passado, como escrava da prepotência e do egoísmo, apesar de tomar semanalmente seu passe. Aí eu tirei uma frase que é: o equilíbrio ou o desequilíbrio no campo mental e espiritual do indivíduo determina, portanto, a qualidade ou tipo de energia que será absorvido por ele. O equilíbrio ou desequilíbrio no campo mental. Nossa, né? O equilíbrio ou desequilíbrio que nós plantamos em nosso campo mental e espiritual determina a qualidade ou tipo de energia que será absorvida. Pensemos nisso. Então tá aí uma das algumas, né, orientações para a autoobsessão. Deixa eu ver quanto tempo já foi. Tá. Vou contar uma historinha aqui, tá? Esse é um ficha de registro do CAE Patriarca. Nós fomos convocados para uma reciclagem, né, de mediunidade. E nós chamamos de aprimoramento mediúnico. Era um dia só. Né? Tinha uns 30 médios. Nós ouvimos uma pequena preleção, né? Uma parte instrutiva ali, né? Nos passando algumas recomendações, uns 15 minutos. Depois pediu que nós sentássemos em círculo e durante a reativação de chácara, nós estávamos em uns 30 médios. Foi colocado essas fichas embaixo do banco de cada um. Quando terminamos a reativação, a pessoa que estava conduzindo essa atividade disse para nós: olha, vocês vão pegar essa ficha, não vão ver o nome. Do jeito que vocês estão pegando aí, não vira. Né? Aí passou para nós o lado da descrição, que é onde a gente anota as mensagens. Aí falou: vocês vão passar uma mensagem para alguém que está aqui na sala. Então cada um está com uma ficha e não sabe de quem é. Então vocês vão se ligar com o mentor e vão passar uma mensagem. Eu vinha passando por algumas dificuldades, né? Pessoais, materiais naquela época. Essa é a vida do médium, tá, gente?
E eu comecei a escrever. Quando eu comecei a escrever, eu ficava pensando, escrevendo, pensando, pô, eu tô escrevendo isso pra mim, né? Não tá certo. Parece que eu tô empregando o meu sentimento. Mas eu sentia o envolvimento, sentia o carinho, o amor. Vou ler o que eu escrevi aqui, tá? Amado filho, que a luz e o amor de Jesus enche o seu coração. Tenha força e coragem para suportar as dificuldades que vem passando. Não posso passá-las por você, mas posso ajudar-te estando ao teu lado, te inspirando e muitas vezes te segurando em meus braços. Não posso carregar teu fardo, mas posso carregar-te algumas vezes, quando a exaustão estiver em ti. E eu ficava escrevendo isso e pensando, nossa, meu, deve ser alguém que está passando por coisas semelhantes à minha, né? A mim, porque isso serve para mim. Já passaste por dificuldades outras e vistes que está. Não. Já passaste por dificuldades outras e vistes que elas vão cedo ou tarde, como esta irá passar. Sou como um pai aflito vendo seu filho sofrendo, mas posso fazer muito por ti e faço. Nesse momento eu comecei a sentir que era meu pai, né? Mas eu ficava, não, mas isso aqui é para outra pessoa. Não se sinta só e abandonado, pois jamais sairei de perto de ti. Mesmo quando estou longe, nossos corações estão ligados. Tudo que sentes eu sinto. Assim com assim como tento fazê-lo sentir meu coração cheio de esperança e fé em ti. Não há sofrimento que não passe, não há dor que não se extinga. Conte sempre com seu sempre amigo. Fique em paz. Quando eu terminei, me deu vontade de assinar. Meu pai era canhoto e assinava deitado. Eu estava escrevendo com a direita, mas me deu vontade de escrever o nome dele do jeito que ele escrevia. Mas eu fiquei lutando comigo. Falei, não, eu estou deixando os meus sentimentos me envolver. Terminei, estava muito emocionado. Meu pai já tinha uns 10 anos que tinha desencarnado. Terminamos, a dirigente falou, agora vocês podem virar. Para minha surpresa, era o meu nome que estava escrito. Então esse é mais um caso, né, que eu queria trazer para vocês de como a espiritualidade nos ajuda. Isso me ajudou muito naquele momento, né, que eu via passando. A gente só enxerga a dificuldade com essa mensagem, com tudo que eu senti ali no momento. Viram que eu estava emocionado. No final aqui, a minha letra muda. Acho que não vai dar para vocês verem nas últimas linhas. Ela fica mais espaçada. Porque todos já tinham terminado e eu já estava escrevendo olhando para as pessoas. Ou seja, eu não pensava mais no que eu estava escrevendo, já estava desligado. Mas eu precisava terminar. Então, tem muitas dificuldades no caminho do médium, mas também tem muitas coisas boas, né? Meu pai continua sendo meu pai, trabalha comigo hoje, está próximo à família e é muito mais pai do que sempre foi. Essa aí é a mensagem que eu queria passar para vocês hoje.
Até já, pelo Meet nós conversaremos.